Projeto de vídeo de mecânica do corpo rígido, centro de massa. Agora vamos falar sobre o centro de massa. O centro de massa, ele é um ponto teórico que mantém todas as características físicas de um objeto qualquer. Agora imagine um objeto rígido qualquer que seja, totalmente reduzido a um único ponto no espaço. Este ponto, ele tem todas as suas características físicas, como, por exemplo, a massa, posição, etc. Só perde as dimensões, porque virou um ponto. Um exemplo, se um objeto ele é arremessado, ele faz uma trajetória parabólica. E mesmo que esse objeto ele rotacione, o centro de massa ele se mantém na trajetória. Como foi visto, é muito importante a gente saber a posição do centro de massa. Por isso, vamos entender como calcular este ponto no espaço. Imagine um objeto rígido qualquer. É possível dividir ele em infinitas partes infinitesimais. Portanto, o centro de massa dele vai ser a somatória do centro de massa do objeto infinitesimal multiplicado pela massa desse objeto infinitesimal, dividido pela soma das massas de todos os objetos infinitesimais. E como estamos tratando com objetos infinitesimais, podemos tratar também com a integral da posição infinitesimal pelo diferencial da massa, dividido pela integral da diferencial da massa. Bom, a gente viu aqui como calcular o centro de massa. E, para calcular o centro de massa, a gente vai usar isso daqui, que dá para a gente achar o centro de várias outras áreas. No caso, por exemplo, de um triângulo retângulo, veja só, partindo do nosso ângulo reto, a gente vai ter 1/3 da base e 1/3 da altura. No caso de um retângulo qualquer, por exemplo, um quadrado, whatever, a gente tem metade da base, metade da altura, né? Só que, por exemplo, para um trapézio, isso já fica mais difícil, porque ele não é exatamente uma figura, ele é uma composição de duas figuras. No caso desse trapézio retângulo, por exemplo, ele é uma composição de um retângulo e de um triângulo. Então aqui a gente vai ver nesse exemplo como a gente faz para calcular o centro de massa de uma figura composta, tudo bem? Aqui eu defini o x e o y e uma origem, né? Então esse vértice aqui é a nossa origem, tá? Quer dizer, é como se o nosso y estivesse aqui, o nosso x estivesse aqui. Para agilizar, eu já achei os centros de massa e as áreas. Coincidentemente, essas áreas são as mesmas que dá 27. Para a gente achar o centro de massa de uma figura composta, a gente tem que fazer o somatório da posição do centro de massa de uma das figuras vezes a área, mais, né, porque é um somatório, a posição do centro de massa da outra figura vezes a área dessa outra figura, dividido pelo somatório das áreas. Então, no caso do x aqui, a gente tem que 27 vezes 1,5 mais 27 vezes 5, dividido por 27 mais 27, dá 3,25. E fazendo a mesma coisa para o y, a gente tem 3,75. Aqui a gente vai agora fazer um método prático para ver as figurinhas. Então, a gente recortou algumas figuras de papelão para mostrar aqui como funciona. Uma das coisas que o centro de massa faz é quando a gente aplica a gente deixa ele parado em uma base, o objeto fica parado e equilibrado, né? Essa é uma das características do centro de massa. Então pega o centro de massa, coloca numa base para ele ficar parado. Triângulo, um terço, fica parado. O trapézio que a gente calculou ali, coloca na base, ele equilibra. Então é assim que funciona o centro de massa. Bom, voltando para o papel aqui, era só isso que a gente tinha que falar mesmo. E
esses são os integrantes do trabalho.